Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Rodrigão e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos especiais que eu vou postar aqui no canal do YouTube sobre a história dos povos indígenas no Brasil. Eu vou apresentar um grande panorama a respeito da história dos povos indígenas, pegando desde o período anterior à chegada dos portugueses aqui na América, até o período mais recente da nossa história, o período da ditadura, o final do século XX, o início do século XXI, com a organização do movimento indígena. Então nós vamos passar pelas várias fases da história brasileira, sempre vendo a presença indígena na nossa história. E sem mais delongas, vamos começar a falar desse assunto que é muito interessante e é muito importante para a gente compreender bem a nossa história. Logo depois da vinheta a gente começa. Bom, a primeira pergunta que as pessoas geralmente fazem quando o assunto é a história indígena é: por que estudar a história dos povos indígenas? Qual que é a importância dessa história? Bem, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que os indígenas, eles fazem parte da história brasileira, tanto no passado quanto no tempo presente. Ou seja, para a gente ter uma compreensão mais ampla, mais aprofundada da história brasileira, nós precisamos avaliar a presença indígena nessa história. Até porque existe um senso comum entre as pessoas que muitas vezes elas pensam que a história brasileira só começa em 1500 com a chegada dos portugueses, o que não é verdade. Na verdade, o território que hoje é o Brasil, que fica no continente americano, mais precisamente na América do Sul, é um território que já era habitado por vários povos, por diversas populações antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos europeus. Então, a história do Brasil, na verdade, ela começa muito antes e ela começa exatamente com essas populações que já habitavam aqui o nosso território. Então, essa é uma primeira observação que nós temos que fazer. Uma segunda observação que nós temos que fazer, como vocês estão vendo aqui no slide, é que os povos indígenas, eles não são um elemento estranho, um elemento exótico da história brasileira. Muito pelo contrário, esses povos, na verdade, eles estão umbilicalmente ligados à nossa história. Daí a importância de estudá-los. E estudá-los também é fundamental porque até nos dias de hoje, são populações, os povos indígenas, que são vítimas ainda de muitos estereótipos e de muitos preconceitos. Por exemplo, provavelmente vocês já ouviram falar, né, que os indígenas são preguiçosos, que os indígenas são uma população atrasada, uma população selvagem, que os indígenas, eles só vivem no meio do mato, isolados. Quer dizer, nós temos até os dias de hoje uma série de preconceitos e de estereótipos em relação a esses povos, e a gente só consegue desconstruir esses estereótipos estudando a respeito desses povos, porque com o conhecimento a gente vai adquirir, né, novas informações e nós vamos adquirir um novo olhar a respeito dos povos indígenas, dos povos originários, e a gente vai entender finalmente que eles são muito mais complexos do que esses estereótipos muitas vezes dão a impressão que eles são. Então, a importância de estudar a história dos povos indígenas também reside nessa necessidade da gente combater esses preconceitos e esses estereótipos que são uma forma de violência, né, simbólica aí até os dias de hoje, uma violência que é sofrida por essas populações. Então, a gente precisa realmente estudar esse tema de uma maneira aprofundada para combater esses preconceitos. E como eu disse anteriormente, nós estamos falando aí de populações que habitam o território brasileiro já há milhares de anos. Como vocês estão vendo aqui no slide, alguns estudos indicam que os povos originários da América que habitavam o território brasileiro já ocupavam esse território há pelo menos cerca de 12 mil anos atrás. Na verdade, existe uma grande discussão sobre quando começou a ocupação do território, existem diferentes teorias, mas esse número de 12 mil anos atrás geralmente é um número que aparece muito nos livros que tratam do tema quando o assunto é a ocupação do território. Ou seja, nós estamos falando de populações que habitam essa parte da América do Sul, que hoje é o Brasil, há muito tempo, muito antes, inclusive, da própria chegada dos colonizadores portugueses e dos demais colonizadores europeus. Bom, e aí tem a grande questão que é: como que os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano? Aqui, pessoal, nós precisamos fazer uma observação. Quando a gente fala de ciência, as pessoas muitas vezes, elas tendem a acreditar que os cientistas vão ter certezas absolutas a respeito da realidade, a respeito de certos processos, de certos fenômenos. Mas a ciência
ciência não funciona assim. A ciência, muitas vezes, ela é marcada por uma série de debates, por uma série de discussões. Nós temos, muitas vezes, teorias diferentes que tentam explicar certos processos e certos fenômenos, e muitas vezes essas teorias se contradizem. Elas defendem hipóteses diferentes. E quando o assunto é a chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano, não é diferente. Nós temos diversas teorias que tentam explicar como que os primeiros seres humanos chegaram aqui até a América. A primeira teoria, talvez a mais conhecida, a mais famosa, é a teoria Clovis. A teoria Clovis, ela leva esse nome por conta do nome da região onde fica um sítio arqueológico lá na América do Norte. O que essa teoria Clovis diz? Como vocês estão vendo no slide, a teoria Clovis afirma, que os primeiros seres humanos chegaram à América por volta aí de 15 mil anos atrás. Mas eles chegaram por onde? Eu tenho aqui um mapa com uma representação da teoria Clovis. Percebam que nós temos aí algumas setas nesse mapa indicando algumas direções. É importante a gente lembrar que os fósseis humanos mais antigos que já foram encontrados até hoje foram encontrados na África, o que reforça a hipótese, de que a humanidade muito possivelmente surgiu no continente africano e depois esses grupos de seres humanos foram saindo da África e se espalhando aí pelos outros continentes, como nós estamos vendo aqui nesse mapa. Percebam que as setas na cor laranja indicam exatamente esses movimentos de saída da África em direção a outros continentes. E por que é importante a gente se lembrar que a humanidade foi se espalhando pelo mundo ao longo do tempo? Porque à medida que isso foi acontecendo, nós fomos tendo um processo de diferenciação entre os diferentes grupos humanos, inclusive do ponto de vista genético. O que a teoria Clovis afirma? Essa teoria afirma que um grupo de seres humanos chegou até o continente asiático, foi passando por esse processo de diferenciação genética e depois de muito tempo, um grupo de origem asiática teria cruzado o Estreito de Bering, que é essa região que vocês estão vendo aqui no mapa. O Estreito de Bering fica entre a Ásia e a América do Norte. Então a teoria Clovis afirma que um grupo de pessoas de origem asiática saiu da Ásia e atravessou o Estreito de Bering em direção à América, mais precisamente à América do Norte. Então a teoria Clovis afirma que a primeira região do continente americano que foi habitada por seres humanos foi justamente a América do Norte. E aí depois, com o passar dos anos, os seres humanos foram indo em direção ao sul. Essa é talvez a teoria mais aceita, mas ela não é a única. Outros estudiosos apresentaram outras teorias para tentar explicar a chegada dos primeiros seres humanos à América. Por exemplo, nós temos um pesquisador brasileiro bastante importante, inclusive reconhecido internacionalmente, que é o professor Walter Neves. E ele questionou a teoria Clovis. Eu tenho aqui um novo mapa onde nós temos exatamente a representação da teoria defendida pelo Walter Neves. A teoria do Walter Neves, ela também explica a chegada dos primeiros seres humanos à América por meio da travessia do Estreito de Bering, mas vejo que nós temos setas de cores diferentes, setas laranjas e setas na cor rosa. Por que nós temos essas duas cores indicando esse movimento de travessia pelo Estreito de Bering? Porque o Walter Neves, nas suas pesquisas, ele percebeu que, do ponto de vista genético, havia uma certa diversidade nos fósseis encontrados no continente americano. Então, ao contrário da teoria Clovis, que dizia que os primeiros seres humanos que chegaram à América eram os seres humanos de origem asiática, o Walter Neves vai dizer que, na verdade, houve mais de um movimento de deslocamento de seres humanos da Ásia em direção à América do Norte por meio do Estreito de Bering. Segundo Walter Neves, houve sim uma leva de pessoas de origem asiática. Esse movimento de pessoas de origem asiática está indicado aqui no mapa por essas setas na cor rosa, mas o Walter Neves também vai dizer que houve uma outra leva, um outro movimento de pessoas de origem africana. Então veja que o Walter Neves ele propõe uma espécie de revisão da teoria Clovis, tornando essa explicação da chegada dos primeiros seres humanos à América um pouco mais complexa. Além dessas duas teorias, nós temos uma terceira, essa sim mais polêmica, que é a teoria da Nied Guidon. Aliás, a Nied Guidon, uma grande pesquisadora, fez diversas pesquisas arqueológicas aqui no Brasil, principalmente na região do Piauí. Eu tenho aqui um novo mapa que representa a teoria da Nied Guidon. Veja que é um mapa onde nós temos setas indicando sim o movimento aí de travessia pelo Estreito de Bering, como é defendido pela teoria
teoria Clovis e pela teoria do Walter Neves, mas olhem que interessante. Nós temos no mapa setas na cor vermelha, indicando aí travessia de pessoas em direção à América, passando pelos oceanos. Ou seja, segundo Anied Guidon, há a possibilidade de que os primeiros seres humanos que chegaram à América possam ter vindo pelos oceanos. E a tese dela gera muita polêmica, por quê? Porque tanto a teoria Clovis quanto a teoria do Walter Neves vão dizer aí que os primeiros seres humanos chegaram à América há cerca de 15 mil anos atrás. A questão é que Anied Guidon afirma ter encontrado vestígios da presença humana aqui no Brasil, principalmente na região do Piauí, que segundo ela, são muito mais antigos do que 15 mil anos atrás. Algumas pessoas, inclusive da equipe da Anied Guidon, chegaram a dizer que há vestígios indicando a presença humana aqui no Brasil há pelo menos 50 mil anos atrás. Então a pergunta que fica é, se tinha gente na América do Sul há 50 mil anos atrás, isso quer dizer que os primeiros seres humanos não chegaram à América pelo Estreito de Bering, ou seja, eles só podem ter vindo aí de outros lugares, e é aí que Anied Guidon afirma, né, que esses primeiros seres humanos possivelmente atravessaram os oceanos em direção à América do Sul. Aí você pergunta, né, bom professor, mas beleza ela dizer isso, né, só que como que a gente explica seres humanos atravessando oceanos há milhares de anos atrás? Bom, segundo Anied Guidon, essa travessia possivelmente foi feita em embarcações muito pequenas. E aí a gente pensa, bom, deve ter sido realmente difícil. Só que qual que é o argumento da Anied Guidon? Segundo ela, há milhares de anos atrás, o nível dos oceanos era mais baixo. Então a quantidade de ilhas nos oceanos era maior, o que, segundo ela, teria facilitado aí a travessia por meio de embarcações pequenas. Como eu disse, é uma teoria muito polêmica e que não é amplamente aceita aí pela comunidade científica internacional. É um assunto que ainda está em muita discussão e nós ainda temos, né, muitas pesquisas, aí muitos estudos que continuam sendo feitos para se tentar entender esse processo de uma maneira mais completa. Bom, no caso específico do Brasil, quais são os vestígios que indicam para a gente o início da ocupação do nosso território? Com base em que materiais os cientistas, os pesquisadores estudam, investigam o início da ocupação do território brasileiro? Bom, existem diversos tipos de vestígios que os pesquisadores utilizam aí nos seus estudos. Um deles são os sambaquis. Nesse slide que vocês estão vendo agora na tela, nós temos aí a fotografia de um sambaqui. E o que são os sambaquis? Os sambaquis são exatamente essas formações geológicas onde você tem uma elevação no solo e são formações muito comuns principalmente no litoral brasileiro. E como que esses sambaquis se formaram? Eles se formaram exatamente em função da presença aí de seres humanos que habitavam as regiões litorâneas, caçavam animais, pescavam no mar, se alimentavam nessas áreas e aí eles iam jogando os restos de animais, restos de ossos, conchas, moluscos, eles iam jogando esses materiais e aí esses materiais orgânicos iam se acumulando e com o passar dos anos iam passando por uma série de processos físicos, químicos, até formar os chamados sambaquis. Então nós temos muitos pesquisadores hoje que analisam os sambaquis para tentar descobrir informações, como por exemplo, como que era a alimentação das pessoas que viviam nessas regiões aí há milhares de anos atrás. E também é muito interessante porque as pessoas moravam nas regiões próximas dos sambaquis e quando um parente, uma pessoa querida falecia, os mortos eram enterrados perto dos sambaquis. Então, em alguns casos, nós também temos fósseis humanos localizados aí nos sambaquis e que também servem, né, de pistas, de vestígios para se descobrir informações a respeito da vida dos seres humanos que habitavam essas regiões há milhares de anos atrás. Além dos sambaquis, nós temos as pinturas rupestres, que são pinturas normalmente feitas em cavernas e algumas inclusive datam aí de milhares de anos atrás. Por que essas pinturas rupestres são interessantes? Bom, muitas vezes essas pinturas elas apresentam representações de animais, de rituais religiosos, de episódios de caça, de costumes, de hábitos cotidianos. Então, são imagens por meio das quais você consegue descobrir algumas informações a respeito da vida e da cultura das pessoas que viveram no Brasil há milhares de anos. Essas pinturas que aparecem na fotografia, inclusive ficam,
no Boqueirão da Pedra Furada, que está localizado exatamente no Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico importante no Brasil e, aliás, um sítio aí que foi objeto de estudo da Nied Guidon e dos pesquisadores, né, que trabalhavam e trabalham aí junto com a Nied Guidon. Então, as pinturas rupestres também são vestígios aí que indicam essa presença humana na América, mais especificamente no território brasileiro, já há muito tempo atrás, há milhares de anos. A gente também não pode deixar de citar os fósseis humanos. Os fósseis humanos são um material interessante, por quê? Porque por meio da análise deles, a gente consegue descobrir uma série de coisas sobre a vida dessas pessoas que moravam aqui no território brasileiro há milhares de anos. Por exemplo, a idade que elas tinham quando elas morreram. Quando os fósseis apresentam certas fraturas, a gente consegue levantar hipóteses sobre o tipo de ferimentos que as pessoas há milhares de anos poderiam sofrer. Em alguns casos, a análise dos fósseis também pode oferecer informações sobre o tipo de alimentação que essas pessoas tinham no passado. Então, são materiais que também são objeto aí de uma série de estudos e que também ajudam a gente a compreender como que era a vida daquelas pessoas. Outros vestígios são ferramentas, como, por exemplo, instrumentos de caça. Aqui nessa imagem que está aparecendo agora no slide, nós temos algumas pontas de flecha feitas de pedra lascada que foram localizadas aí na região ocupada pelo povo da chamada tradição Umbu. A tradição Umbu, juntamente com a tradição Humaitá, foi uma cultura que se desenvolveu nas regiões sul e sudeste do território brasileiro há milhares de anos. E essas pontas de flecha, elas indicam pelo menos duas coisas. Primeiro, que essa população era uma população, obviamente, que praticava a caça, possivelmente a caça de animais para se alimentar. E segundo, que era uma população que já tinha o domínio da técnica de moldar a pedra, né, a pedra lascada, e fazer, né, desse material aí uma série de ferramentas e de utensílios. Ou seja, era uma população que já tinha um certo desenvolvimento técnico, né, na construção de armas. Além da construção de armas, nós também temos objetos de cerâmica. A exemplo, né, dessa cerâmica tapajônica. A palavra tapajônica é uma referência ao rio Tapajós, né, um rio localizado na região norte do Brasil, que indica, portanto, que a região amazônica foi ocupada há milhares de anos. Aliás, não só essa região, a região da própria ilha de Marajó também é uma região aí que nós temos indícios da presença humana já há milhares de anos atrás, né, pelo menos há 1000 anos antes de Cristo, né? E essa cerâmica tapajônica, ela também indica que aquelas pessoas tinham desenvolvido uma certa técnica para a produção de objetos desse tipo. Então vejam aqui na fotografia que é um objeto que é relativamente rico em detalhes. Nós temos aqui partes realmente que são esculpidas de maneira bastante detalhada, o que mostra, portanto, que essas pessoas que viveram no passado, milhares de anos, não eram pessoas ignorantes, muito pelo contrário, eram pessoas aí que aprenderam a manejar os recursos naturais para produzir objetos desse tipo, ou seja, havia já um certo desenvolvimento técnico naquela época. Além desses vestígios, né, que eu acabei de citar, a gente também pode comentar os sítios arqueológicos que apresentam para a gente alguns indícios de um povo muito interessante também que viveu há milhares de anos atrás aqui no Brasil, que foi o povo de Itararé, como vocês estão vendo aqui nessa imagem que aparece no slide. Essa imagem, na verdade, é uma representação. E como toda representação, obviamente ela não é perfeita, ela não apresenta aquela realidade de uma maneira completamente exata, mas é uma imagem produzida a partir de uma série de estudos em sítios arqueológicos, nos quais você tinha regiões habitadas pelo povo de Itararé. E o que era interessante em relação a esse povo? As moradias nas quais eles viviam. Vejam na imagem que as moradias do povo de Itararé eram moradias subterrâneas. Então eles literalmente cavavam grandes buracos no solo, possivelmente buscando algum tipo de conforto térmico, e aí essas moradias eram feitas abaixo do nível do solo. E aí a cobertura do teto podia ser feita provavelmente de materiais como madeira, argila, gramíneas. E o povo de Itararé viveu aí na região sul e na região do sudeste brasileiro por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então vejam, é mais uma população originária do continente americano que habitava aqui esse território há milhares de anos atrás, muito antes dos europeus pensarem aí, fazer as grandes navegações e colonizar o continente americano.
Bom, como a gente viu, né, a ocupação da América é bastante antiga. E no caso do território brasileiro, a quantidade de pessoas que habitavam o território antes da chegada dos colonizadores, dos invasores portugueses, europeus, era muito grande. Algumas estimativas vão dizer que havia no território, que hoje é o Brasil, pelo menos 1,5 milhão de pessoas das populações originárias da América. E tem estimativas que chegam a dizer que nós tínhamos aí talvez até por volta de 4,5 milhões de pessoas ou 5 milhões de pessoas aqui nesse território. Ou seja, era muita gente. E um aspecto importante sobre essas populações é que eram povos muito diversos. A diversidade cultural, étnica, linguística entre as populações indígenas sempre foi muito grande. Inclusive, uma diversidade do ponto de vista da organização social e política. Então, por exemplo, alguns desses povos viviam em comunidades pequenas, com uma organização política mais simples, enquanto que outros já viviam em comunidades maiores, com uma organização política mais complexa. Então havia muita variação do ponto de vista da organização política e havia, como eu disse também, uma diversidade muito grande do ponto de vista linguístico. Aqui no slide, inclusive, nós temos alguns exemplos de famílias linguísticas desses povos originários, né? O Tupi-Guarani, o G, o Caribe, o Aruaque, o Xirianá, Tucano e certamente muitos outros. Boa parte dos pesquisadores, quando falam dessa diversidade linguística, eles costumam reunir essas famílias linguísticas em dois grandes grupos, em dois grandes troncos linguísticos, que são esses que aparecem aqui agora na tela. De um lado, o chamado tronco Tupi e do outro, o chamado tronco Macro-G. Então, dentro do tronco Tupi, nós tínhamos o Guarani, o Tupinambá, o Tupiniquim, Caeté, Potiguar, Tabajara, Carijó, Tamoio e muitos outros. Dentro do tronco Macro-G, nós tínhamos Bororo, Carajá e muitos outros. Eram línguas diferentes que eram faladas, eram idiomas diferentes que eram falados. E essas diferenças linguísticas, elas eram tão grandes, para vocês terem uma ideia, que alguns povos do tronco Tupi se referiam aos povos do tronco Macro-G como os tapuias, ou seja, aqueles que não falavam o Tupi. Eu tenho aqui o novo mapa que vocês estão vendo agora no slide. Esse mapa não fui eu que produzi, na verdade é um mapa que eu extraí de um artigo científico chamado Diversidade Linguística no Brasil, as Línguas Ameríndias, um artigo aí de autoria de um pesquisador chamado Fábio Bonfim Duarte, e vejam que é um mapa que mostra a diversidade linguística na América do Sul. E percebam que os dois troncos linguísticos, que eram os principais troncos linguísticos aqui no território brasileiro, estão representados aqui no mapa. O tronco Tupi aparece na cor roxa e o tronco Macro-G aparece nessa cor verde, um verde mais claro, né? Quase da cor da minha camiseta aqui. Por que eu quero que vocês observem esse mapa com bastante atenção? Percebam que os povos do tronco linguístico Tupi, na sua grande maioria, ocupavam regiões litorâneas ou que ficavam próximas do litoral. Alguns ocupavam regiões mais no interior do continente, mas boa parte ocupava aí regiões litorâneas ou próximas do litoral. Já os povos do tronco Macro-G ocupavam principalmente áreas localizadas no interior do continente e apenas alguns ocupavam regiões mais próximas do litoral. Essa diferença na ocupação do território, ela é importante por quê? Porque quando os colonizadores europeus começam a chegar à América, final do século XV, início do século XVI, no caso aqui do território brasileiro, esses colonizadores europeus, num primeiro momento, como o caso aí dos colonizadores portugueses, eles vão ocupar regiões no continente americano, principalmente no litoral e em áreas próximas do litoral. Ou seja, num primeiro momento, o contato dos colonizadores europeus ele foi muito maior com os povos da cultura Tupi do que com os povos da cultura Macro-G. Por quê? Os povos do tronco Macro-G estavam, na sua maioria, lá no interior, em regiões afastadas do litoral.
Então, os colonizadores europeus, eles demoraram para entrar em contato com esses povos. Por isso que, quando a gente fala do século XVI, as principais fontes de pesquisa que nós temos hoje a respeito daquela época, fontes produzidas por esses viajantes portugueses, europeus, essas fontes, né, do século XVI, elas apresentam, como vocês estão vendo aqui no slide, uma quantidade de informações muito maior sobre os povos da cultura tupi do que sobre os povos da cultura macro-G. Exatamente porque os colonizadores portugueses tiveram um contato maior com os povos da cultura tupi. Por isso que nós temos essa diferença na quantidade de informações disponíveis hoje, né, sobre esses povos desses dois troncos linguísticos importantes. Depois, com o passar do tempo, à medida em que os invasores portugueses, os colonizadores portugueses foram adentrando o território, né, adentrando o continente, aí sim você foi tendo o contato com povos do tronco macro-G, e aí sim informações a respeito desses povos começaram a ser produzidas, começaram a ser registradas, até você ter no século XIX, né, pesquisas etnológicas que finalmente começaram a ser feitas de uma maneira mais sistematizada, e aí os conhecimentos a respeito dos povos indígenas foram se ampliando aí pouco a pouco no universo da produção científica, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já aproveita, deixa o like. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Ativa logo o sininho e compartilhe o vídeo para a gente fazer esse conteúdo chegar em pessoas, para a gente expandir e levar esse conteúdo adiante. Vou ficando por aqui. Vejo vocês num próximo vídeo. Abraço.